sonhadoras! Muitas de vocês já sabem, porque eu já comentei em outros vídeos, que o quarto de casal deve ser o ambiente mais confortável da sua casa. Mas aí ao longo desses anos de profissão, vendo muitos quartos por aí, eu já consigo identificar os principais erros que as pessoas cometem para deixar esse ambiente nada confortável ou nada funcional. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou trazer para você 5 itens que não podem ser usados no quarto de casal. Eu me chamo Bárbara Cereja e eu tô aqui para te ajudar a decorar o seu apartamento. E se você já me acompanha por aqui, vai deixando aquele like e também um comentário no final, que isso é muito importante pra gente. E se você acabou de me conhecer, vai deixando a sua inscrição, que também é muito importante. É só clicar aqui nesse botão vermelho que vai dar uma força a mais no canal e eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. E agora, vamos direto ao ponto. E o primeiro item é cama encostada na parede. Eu tô falando de um quarto de casal. Então, a cama encostada vai comprometer muito o conforto de quem vai dormir nesse lado. E o conforto no quarto é o que deve ser priorizado. E comprometer a circulação é algo que não deve ser feito. Deixe aí um mínimo de 50 centímetros de circulação nos dois lados da cama. Isso é o mínimo, tá? Claro que quanto mais espaço, melhor. Mas se você não tem muito espaço assim, tente deixar pelo menos 50 centímetros ali. Que é mais ou menos o espaço para ter uma mesinha lateral e essa circulação. E como eu falei, eu não tô falando de um quarto de solteiro, de uma pessoa sozinha que tem uma cama de casal e encosta na parede. Pode ser usado, não vai comprometer a circulação, mas quando é um quarto de casal, eu não recomendo. E se você tem uma cama encostada e tá pensando agora que não tem outro jeito de arrumar no seu quarto, às vezes você só precisa sair do óbvio um pouquinho. Muitas vezes eu percebo que a pessoa fica ali limitada ou fica fixa na planta que ela viu no apartamento decorado ou naquela planta de layout ali que foi sugerida pela construtora. E nem sempre esse layout, ou seja, a disposição dos móveis no ambiente é a melhor opção. Às vezes tem uma outra opção que pode ser muito melhor para você também. Então tente sair do óbvio, pensar um pouco diferente no seu ambiente, no seu quarto e arrumar essa cama, né? Posicionar essa cama de uma forma que tenha circulação suficiente para as duas pessoas que vão usar. O segundo item é tapete pequeno. Eu já falei muito de tapete pequeno para salas, mas agora eu vou falar para quarto também. Quando você coloca um tapete pequeno ali do lado da cama, ele passa uma sensação de falta de proporcionalidade e também de desarmonia na decoração. E além disso, um tapete pequeno ali solto do lado da cama pode ser um perigo. Ele pode causar escorregamento, você pode tropeçar e cair, e a gente quer um quarto confortável e não perigoso. O tapete no quarto, ele deve delimitar aquele ambiente, aquela área ali de descanso. Por isso, ele deve causar uma sensação que está abraçando a cama. Você deve ter um tapete preso na cama, de preferência, e ele pode passar por baixo da cama e vestir essa parte da frente ali, onde você vai se sentar, colocar seus pés de manhã, principalmente em lugares mais frios. Isso dá um conforto a mais. Mas eu também entendo que um tapete grande pode ser mais caro e nem sempre você vai ter esse espaço ao redor da sua cama. Então, você pode colocar também passadeiras ali nas laterais, que são aqueles tapetes compridos, mais fininhos, e aí você coloca no espaço que tiver disponível, por exemplo, do finalzinho da cama até a mesinha de cabeceira, e aí vai ficar bem legal. E também evite passadeiras muito fininhas, porque também pode causar aquela sensação estranha. Sempre um tapete deve seguir uma relação, uma referência com os móveis que ele tá ali, né, acomodando. Então, se você tem uma mesinha lateral, da largura da mesinha lateral e no espaço que tiver até o finalzinho ali da cama, vai ser o tamanho certo para você. O terceiro item é cama sem cabeceira. Se o quarto é o lugar que deve ser mais confortável, que é o lugar que você vai ali para relaxar, para descansar, uma cabeceira vai fazer toda a diferença. Independente do material dessa cabeceira, se é uma cabeceira de madeira ou se é uma cabeceira estofada, é ali que você vai se encostar quando você estiver na cama para assistir um filme, uma série ou até para ler um livro também.
Claro que a cabeceira estofada vai ser sempre mais confortável e dependendo do tecido também que você vai usar, vai deixar mais confortável ainda. E eu vou estar deixando no final desse vídeo aqui no card um vídeo que eu gravei somente sobre cabeceiras. São dicas muito legais se você quer aprender um pouco mais sobre como usar cabeceiras no seu quarto. Enfim, a cabeceira de madeira ou a cabeceira estofada, elas vão fazer total diferença. Ainda a cama que já vem com cabeceira também vai ser interessante, porque mesmo que você tenha mais travesseiros, não é a mesma coisa você encostar na parede, né? Dependendo de onde você mora também, essa parede vai estar mais fria, né? O travesseiro vai escorregar, não vai ser tão cômodo assim ou confortável. Por isso que ter uma cabeceira é o ideal. Agora me conta, se você tinha uma cama sem cabeceira e colocou uma cabeceira, qual a diferença que fez no conforto do seu quarto? Deixa aqui nos comentários. O quarto item desse vídeo são conjunto de móveis. E aí eu não tô falando tanto da questão do conforto ou da funcionalidade, mas da questão estética. Já faz um tempo, eu já falei em outros vídeos que esses conjuntinhos que se compram, geralmente é a cama, as duas mesinhas laterais e uma cômoda e um guarda-roupa, que são todos iguaizinhos, já não estão muito em alta nesse momento. Então, além disso, esse tipo de conjunto geralmente tem uma aparência mais pesada, um pouco mais ultrapassada. Claro que tem algumas peças que precisam combinar, né? Se você tem as duas mesinhas laterais da sua cama iguais, isso nunca vai ser um problema. Mas se você tem todos esses móveis iguaizinhos combinando, pode passar uma sensação de ambiente mais antigo. E se você quer manter a sua decoração atualizada, aí não vai ser muito legal. Além disso, se você tem as duas cabeceiras e a cômoda, mas elas não estão ali na mesma parede, elas não estão compondo a mesma visão. Quando você entra no quarto, a parede principal geralmente é onde tem a cabeceira da cama e as mesinhas. Então, se você tem essa cômoda que faz parte do conjunto, mas de uma outra parede, esse também não é um problema, não vai ficar estranho. O que fica esquisito é quando todos os móveis são combinadinhos, iguais naquele mesmo modelo. E aí, se você tem as duas mesinhas iguais, com uma cômoda igual, mas a cama é diferente, isso já vai fazer uma total diferença no visual do seu quarto e deixar aí com uma carinha mais atual. O quinto item desse vídeo é o excesso de móveis e decoração. Se o quarto precisa ser um ambiente confortável, a partir do momento que você tem muitos móveis, muita coisa, muita informação, esse quarto não vai ser mais confortável. Tanto a questão dos móveis, porque você pode acabar comprometendo a circulação ali com muita coisa, ou a questão visual também. Se você tem muitas peças decorativas, você pode acabar causando uma confusão visual e não vai te ajudar a relaxar, a descansar. O ideal é você ter uma decoração mais minimalista, um pouco mais simples, sem muitos exageros e sem muitas cores fortes também, porque as cores têm um poder de alterar as nossas sensações, as nossas percepções dos ambientes. Então, se você coloca muitas decorações com cores fortes, isso pode acabar deixando você mais irritada, mais agitada e você nem sabe por quê. É muito importante planejar os ambientes antes de sair comprando todos os móveis. Saber o que você tem para guardar e saber o que é fundamental para deixar guardado no seu quarto. Vai ter coisa que você pode guardar num outro quarto ou num outro ambiente, que não necessariamente seja dentro do seu quarto. E tendo essa noção do que você tem, do que precisa ter no quarto, você não vai exagerar em número de móveis, em espaço para armazenamento. E aí você não vai ter esse excesso de móveis no seu quarto. Além disso, como eu falei no item anterior, se você planejar bem o layout e a disposição dos móveis no seu quarto, você pode ter um aproveitamento melhor, porque você pode ter um armário maior numa parede que você nem pensava que caberia. Então, por isso que o planejamento e a organização desse espaço é muito importante para você ter um quarto bem confortável. Agora me conta, qual dessas informações vai ser mais importante para deixar o seu quarto ainda mais confortável? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo e chegou até aqui, vai deixando aquele like, a sua inscrição também se você ainda não é inscrita, essa é a melhor forma de apoiar o canal. E ainda ativa o sininho das notificações para você receber avisos sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E o vídeo de hoje fica por aqui, eu te vejo no próximo vídeo, tchauzinho!